Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho de física, notação científica. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos para a gente fazer uma discussão e uma pequena análise sobre a transformação desse número para poder reduzi-los, né? De deixar, reduzir que eu falo, deixar menor, né? A sua escrita. E no caso, nós temos uns números muito grandes e números muito pequenos. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro exemplo, que é o dos 5 bilhões, e aqui nós temos um número dividido, né? Ou seja, 0,00012, muito pequeno, que a gente vai fazer essas análise agora. Bom, nesse primeiro exemplo que eu tenho aqui para vocês, nesse número muito grande de 5 bilhões, a gente vai analisar como transformar, como chegar ali aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 9, que é uma potência, né? Lembra a potência? Como se escreve a potência? Potência de base 10. Lembra? 10, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Daí eu tenho 100, 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, não é isso? Lembra lá? 10 vezes 10. Então você tem 10 elevado a 2. 1000, né? O que você tem isso aqui? É 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a terceira. Então nós estamos trabalhando potência. Mas ó, perceba o que está acontecendo. Está aumentando a quantidade de zeros aqui, equivale ao expoente, né? Bom, com essa ideia, a gente tem, né, a gente vai estar utilizando também na notação científica para a gente poder analisar os números muito grandes. E a gente vai fazer isso aqui agora. Então, eu tenho aqui que escrever esse número grande em uma das nossas. Então, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, no final, né, do número, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Aqui nesse 10 você vai utilizar? Não, você vai utilizar apenas 9, porque você precisa escrever o número. Então, esse cara aqui que você vai colocar, ó. Então, vai ser 5 vezes, aí como é base 10, reescreve a base 10 elevado a 9. O 9 representa a quantidade de zeros que você tem aqui, tá? Então, 5 vezes 10 elevado a 9. Beleza. Houve a redução. Vamos analisar esse outro exemplo aqui embaixo também, que é um número muito grande, né? No caso dos milhões. Então você tem 853 milhões e chegou nessa redução de número. Mas como, né? Agora aqui aparece, após a vírgula, dois algarismos significativos. Tá? Então nós temos que ter esses dois algarismos significativos para as notações científicas. Então vamos, como foi feita essa redução? Vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Esse número vai contar? Não. Então se eu contar aqui, vai passar a vírgula aqui, reescreve. Então vai ficar 8, vírgula, né? Que foi passada a vírgula aqui, ó. 5, 3 vezes a quantidade agora de expoentes. Ou seja, 10, como é a base 10, 10 elevado a 8. Então é por isso que fizemos a redução. Vou colocar um exemplo aqui do lado, só para a gente tentar entender, né, algo similar, tá? Então vou colocar aqui 3 milhões, tá? Vamos escrever aqui, 3 bilhões, vamos pegar os 3 bilhões. Como que a gente vai escrever isso aqui? Então, vai conservar o valor do 3, tá? Vezes a base 10. Aí você vai contar no final aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você escreve aqui 9, ou seja, fizemos a redução. Agora vamos utilizar um mesmo exemplo para a gente poder escrever aqui um valor qualquer, né? 251 milhões, né? Vamos ver aqui na notação científica. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Vamos contar aqui, ó, no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 passa a vírgula aqui, né? Porque eu quero esses dois algarismos significativos, né? Quando eu for escrever o número. Então vai ficar 2,51, aí vezes a base 10, aí a quantidade de número que nós temos. Então aqui, ó, 6, 7, 8. Então nós temos 8. Escrevemos a notação científica referente a esse número muito grande. Tá, pessoal? Agora, nesse outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é referente ao número muito pequeno, né? Porque aqui se trata de né, após a vírgula, né? Ou seja, está dividido, né? 0,000012, e aqui foi escrito, né, a notação científica para esse número.
Como que foi feito isso aqui então? Vamos analisar. Então aqui é diferente, é da vírgula, né, para a direita, ou seja, até o final do seu número. Então você vai começar a contar, ó, da vírgula 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero aqui um algarismo significativo, nesse caso, tá? 5. Então você tem 1, a vírgula está aqui, né? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a quantidade de zeros que você vai ter aqui é o expoente. Mas por que está negativo? É porque é um valor menor, tá? Então, eu vou colocar menos 5. Bom, outro exemplo, a mesma coisa. Então, você tem um número, né, muito pequenininho para a gente transformar em uma notação científica. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu quero dois algarismos significativos. Aqui, como eu não poderia ter colocado zero aqui, né? Para ficar com zero. Não dá. Eu preciso ter o número. Então é o número ou um ou dois algarismos significativos. Nesse caso, houve um. Mas nesse caso aqui, queremos dois, tá? A ideia é sempre dois. Então, neste caso, nós temos 7,80. Então, vamos colocar aqui, ó, 7,80 está aqui, vezes 10 elevado a menos 10, porque daqui até aqui nós temos 10 números, né, que a gente contou da vírgula até ao final do número, tá, nesse sentido. Bom, um exemplo, vou pegar aqui um exemplo qualquer, 0,00000, vou colocar aqui um 7, só para a gente ver o que vai dar. Então, nesse caso, quando eu tenho aqui 0,0007, como que eu vou escrever isso em notação científica? Então, eu vou colocar aqui, vou começar a contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu quero 6. Então, vai escrever esse 7 vezes 10 elevado a menos quem? Menos 6, tá? Um outro exemplo agora utilizando um pouco mais, né? Vamos lá, 0,0000000,362. Como que eu vou transformar isso numa notação científica? Então isso aqui vai ficar igual a... Aí eu vou ter, neste caso aqui, começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero dois algarismos significativos. Então vai ficar 3,6. Opa, eu coloquei isso. 3,2, né? 3,2 vezes. Aí eu tenho vezes 10 elevado a menos 10, tá? Então nós transformamos o número, né, em uma notação científica. Pessoal, é assim que a gente utiliza a notação científica, né? A gente consegue, aqui é apenas mostrando para vocês aqui alguns exemplos de como fazer essa verificação, né? Que é utilizada em física para números muito grandes e números muito pequenos, utilizando a notação científica. Se você curtiu, né, comenta aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, né, que estão vendo esse conteúdo, e eu aguardo vocês até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço e até mais. Fui!